Oi, pessoal que tá chegando. Vou esperar todo mundo entrar. Verlaine. Pra gente começar a conversar um pouco. Deixa eu ver o melhor lugar. Acho que tá bom. Dá uma mensagem aqui pra Bonita, né? Pra dizer que já está tudo ok. E aí, gente que chegou agora? Tudo bem com vocês? Vamos conversando aí enquanto o pessoal entra. Dai Rodrigues, Lisca. Como que vocês vieram parar aqui nesse Instagram e nessa live? Conta pra gente. Aí, boa tarde, Dai. Boa tarde, Sá. Bem-vindas. Ah, Dai, que legal. Quando ela entrar, a gente conversa um pouquinho. Bom que você vai descobrir também um pouco sobre o Coletivo Coisa de Preto. Eu sou a Labi Araújo. Sou uma das integrantes, né? Acho que a Verlaine já tá aí. Já mandou uma mensagem. Oi, pessoal, tudo bom? Opa. Chegou nossa convidada. Vamos chegando, gente. A Verlane já tá quase. Oi, Adriane Primo. E Oi, aí, nega? tudo bom? Tá Tudo escutando? bem contigo? Tá escutando direitinho? Perfeitamente. Massa, maravilha. Você tá me ouvindo bem? Sem eco? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Isso. Esperar um pouco o pessoal entrando. Tudo bem contigo, Verlane? Tudo bem, tudo bem. Tudo indo. Tudo indo. Indo, né? A gente tá, não sei indo para onde, mas a gente tá indo, assim. Tá. Eu tô aqui em Você Cachoeira. tá conseguindo, É, né? Você tá conseguindo produzir alguma coisa durante esse confinamento? às vezes sim, às vezes não. Ah, ou seja, na maioria das vezes eu tento dar conta do que eu já tinha, né? Porque sempre tem coisas para fazer, coisas que a gente meio que desacelerou, que estava meio que engavetado, coisas para retomar, então eu meio que estou tentando organizar nesse sentido. Às vezes eu consigo ter algumas inspirações e tal, por conta do tempo, né? Que a gente tem de ocioso e tal, mas às vezes não consigo produzir nada e aí não produzo nada mesmo. E aí estou tentando também aí tirar o atraso no Netflix, tentando reassistir filmes, tentando reescrever projetos, é isso. E também relaxando, cozinhando bastante, comendo muito, né? E tentando traçar também perspectivas, né? Para depois que todo esse terror passe, né? Porque vai passar. E aí a gente precisa estar Ah, com bem, certeza.
tá bem, né? Para retomar nossa vida. É verdade. Ai, que bom, que bom. Pelo menos não tá sendo tão maçante assim, né? É, mais ou menos Bom, assim, mas Ivan, é um pouco. Não sei assim, pelo menos como você é, mas comigo a rotina ajuda, sabe? Muito. é, E no meio dessa loucura, né? Tem dia que é isso. Tô tentando fazer as coisas também, lendo, pondo alguns filmes que eu nunca vi em dia, aprendendo uma nova língua, tentando não hum, deixar isso subir muito pra cabeça, né? hum, É isso. importante. Eu só entrando, eu quero te agradecer primeiramente por ter aceito esse convite para conversar com a gente brevemente. Não vou te segurar muito tempo, a gente vamos fazer essa live durante essa 1 hora que nós temos para você também voltar para suas coisas. Tranquilo. E bom, vou para o pessoal que está chegando, bem-vindos. Podem ir mandando as perguntinhas também nessa caixinha que tem do lado aí de perguntas, que aí fica mais fácil da gente conversar e passar tudo para Everlane. Bom, Everlane, eu queria, para todo mundo que não conhece, queria aproveitar e apresentar o coletivo Coisa de Preto, que é um coletivo de cinema e audiovisual de Belo Horizonte, Minas. A gente tem uma série no YouTube com 13 episódios, que se chama Vendedora de Sonhos. E é bem legal, assim, você assistam e deem o feedback de vocês. Eu não vou contar muita coisa, não, porque deixar para curiosidade mesmo. Somos um grupo que já está há 3 anos estudando e se juntando toda terça-feira para falar, para conversar, para fazer pensar em projetos. E é isso, a maioria negra, periférica, a maioria não, todos, né? Enfim. E eu ia para, né, apresentar um pouquinho a Everlane. Everlane Moraes é especializada em direção de documentário pela Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, graduando em Artes Visuais, licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe, fundadora e co-diretora do grupo criativo de autores A Irmandade Filmes, que une 3 produtoras como foco em formação, produção e distribuição em circuitos independentes de cinema. Membro da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, a APAM, realiza filmes que apresentam uma estética híbrida que dialoga com as artes visuais e o cinema, em seus diferentes gêneros. Bom, já puxando essa bio sua, Everlane, eu já quero puxar a primeira perguntinha, que você explica aqui, mas eu quero saber melhor de você, como que se deu o cinema na sua vida. E se você quiser falar alguma coisa, fique aberto. Tá. Na verdade, eu tive um pouco de sorte, assim, eu enquanto uma menina negra, né, de periferia, de quilombo, porque meu pai, não, na minha família tem muitos artistas, né? Eu tinha um tio que é cantor lá em Sergipe, tinha um irmão que ele faleceu já, e ele é muito famoso, assim, um cantor muito, muito importante em Sergipe. Meu pai é artista plástico desde 68, né? Também em Sergipe, na Bahia e em Sergipe. Então, desde criança eu tive muito contato, assim, com o universo das artes, né? Meu pai é um intelectual autodidata, né? E artista plástico, então em casa sempre tive muito acesso a livros, sempre muito acesso à música, muito acesso às representações pictóricas, né? Então eu sou uma criança que cresceu vendo um homem negro sentado diante de uma tela em branco e de repente, com um passe de mágica, essa tela fica cheia de representações, de imagens, né? E não imagens qualquer, assim. Meu pai tem um tipo de obra muito específica, muito expressionista, então eram imagens realmente muito chocantes, né? Até hoje também o trabalho dele é permeado por essa influência do expressionismo, né? Na pintura, então sempre tive esse contato, né? Com esse universo artístico, esse ambiente em casa muito artístico, né? Então isso me facilitou bastante chegar mais rapidamente, né? A esse universo artístico, porque também estava envolvida com as pessoas que meu pai
se relacionava, também com os lugares que ele ia também, né? As pessoas que conheciam já meu pai, que já falavam do meu pai para mim. Então, minha principal influência mesmo em casa foi o meu pai, né? Enquanto artista plástico, e meu irmão enquanto filósofo também, porque tinha muitos livros e tal. Então, tive esse universo aí dentro de casa bastante rico, assim. Fora isso, eu cresci em um bairro chamado Caixa d'Água, né? Aí, em Aracaju, eu cresci aí, que é considerado o segundo remanescente quilombola urbano do Brasil, né? Oficializado. Então, é um bairro com muitas manifestações artísticas negras, é um bairro predominantemente negro, em Aracaju. Então, aí a gente já tinha as escolas de samba, a gente tinha o carnaval, a gente tinha o São João, a gente tinha, né, os desfiles, a beleza negra, a gente tinha um monte de movimentações culturais no bairro, que me fizeram também, para além da casa, né? Ao sair de casa, eu me deparei com um bairro extremamente de comunidade, cheio de histórias, de lendas, de muitas pessoas velhas também, com casa própria. Isso faz toda a diferença quando você mora num lugar como esse também, né? Então aí, muitos velhinhos me viram crescer, né? E também conhecia meu pai, conhecia meu irmão, então, ou meu tio. Então sempre teve essa troca aí mesmo né, de entender que dentro daquele bairro eu tinha uma trajetória antes de mim, né? Que era desses meus parentes, né? Sem contar com minha tia-avó também, foi a fundadora do Bloco Rasgadinho, lá em Sergipe. Sem contar que minha avó também morou bem no lugar onde é o Quilombo, ela também foi uma das fundadoras. Então, assim, isso faz toda a diferença na vida de uma criança negra, com certeza. Se ela nasce em um bairro residencial, sei lá, do governo, feito agora, e alguma coisa assim, meio sem muita história, ou se você nasceu em um lugar onde já existe uma história, existe uma raiz, existe alguma coisa da qual você pode ali, né, retomando, né? Então, um bairro também com muito candomblé, imagine, né? Uma criança correndo pelo bairro com um monte de velho contando história e candomblé e tudo, né? E muitas festas, então. E sem contar que nasci, né? Muita gente não sabe, eu nasci em Cachoeira, aqui na Bahia, né? Um lugar, né? Que não dá para precisar nem apresentar, é um lugar mágico na Bahia, né? Lindo, impressionante. Então, tive esse pequeno momento da minha vida aqui, depois me transferi para Sergipe, e aí cresci, né? Então, começou aí, e em Sergipe também já tinham vários artistas, né, da minha geração, ou geração anterior, que também já eram artistas, né? Artistas plásticos, já eram cineastas, né? O pessoal que já estava bem ligado nesse universo artístico. E aí eu me meti com esse pessoal, né? E a gente fazia pequenos vídeos, pequenos curtas-metragens em Sergipe, dois nomes muito importantes, Gabriela Caldas e Marcelo Roque Bellamino. Então comecei com eles também, a gente fez vários filmes. Aí entrei para a universidade para fazer artes visuais também, né? Eu ia fazer filosofia, mas a última instante eu fui para as artes visuais. E aí, né? Aí eu comecei a formalizar mais o estudo, né, sobre as artes plásticas, né? E aí fiz 2 filmes em Sergipe, né? Em Aracaju, que foi o Caixa d'Água Quilombo é esse, meu primeiro filme, e o Conflitos e Abismos da Expressão da Condição Humana, que fala sobre a obra do meu pai. E depois disso, também na universidade e tal, eu fui para Cuba, né? Parei a universidade, inclusive, e fui para Cuba, passei lá 3 anos, e aí foi que eu fui estudar realmente cinema, né? Porque eu estudava de maneira autodidata. Aí eu fui estudar cinema de verdade, né? Porque a escola é muito puxada, a escola é muito de referência, digamos, né? Então, tem mais ou menos 1 ano e 2 meses que eu voltei de Cuba e para retomar a minha trajetória aí. Mas, de maneira geral, foi isso. Assim, o cinema entrou, na verdade, por quê? Porque eu comecei a fazer artes visuais, que eu gosto muito, mas o universo mercadológico das artes visuais é muito difícil. Fazer um quadro, encontrar uma galeria, ninguém vai mais para galeria, ninguém mais valoriza arte plástica, sabe? Ou seja, é um universo muito difícil. E eu já tinha essa experiência com meu pai, né? Meu pai é um artista de 68, eu sou a curadora deles, né? E eu sei a dificuldade que ele tem em vender obras, né? Você tem que ter todo um métier aí, com galeria, com crítico e tal, todo um movimento, né? E se conta também que as artes plásticas, eu me sentia um pouco limitada nesse universo das artes plásticas, embora eu ainda, né? Eu peguei e transferi as artes plásticas para o cinema. Descobri o cinema aí, e descobri a interdisciplinaridade do cinema, né? As inúmeras possibilidades. O cinema é uma arte muito mais da minha época, né? Da minha era. Então, descobri o cinema assistindo filme, sessão da tarde, né? Como todo pobre de periferia, aí assistindo filme, e meu irmão também assistia muitos filmes, meu pai tem uma coleção gigante de filmes do faroeste, também ele gosta muito de cinema, a obra dele também é muito influenciada, aí é isso, aí comecei a
a andar com a galera da rua, que também estava ligado ao cinema, comecei a ir para cineclube, enfim, né? Todo esse sempre é isso, né? Alguém que te dá uma mão, né? Alguém que te chama, alguém que te dá um livro, alguém que te apresenta o primeiro filme, sempre tem alguém que te apadrinha, né? E aí fiz alguns filmes de longa-metragem também, né, com importantes diretores importantes aí como assistente, aprendi bastante com eles. Então é isso, né? Foram surgindo oportunidades e eu fui agarrando essas oportunidades assim, sem saber exatamente se era isso que eu ia querer ou não, mas vendo que aquilo ali cada vez mais me cativava e que era uma possibilidade boa de eu me expressar, porque o cinema é muito completo e eu precisava de uma arte que tivesse essa complexidade e essa dimensão, né, que dialogasse com outras ologias, né, com outros estudos, dialogasse com outras artes. Então eu vi aí uma arte que realmente né, que eu me identifico, né, com o cinema. Então, não sei se foi por acaso não, porque eu acho que as plásticas me levaram para o cinema, né? Mas, bem, sempre contrariando as estatísticas, né? É isso, né? O cinema surgiu aí, agarrei, e que sorte, né? Poderia estar fazendo outra coisa e tal, como, né? Nem sempre chega assim para uma pessoa da periferia a arte, assim, né? Ainda mais cinema que é tão caro, é tão difícil. Verdade. E como que foi esse processo em Cuba? Foi para você um choque cultural muito grande? Foi de fácil adaptação? Até que a questão não só da cultura física, geográfica do lugar, mas a cultura de talvez dos filmes, da forma de fazer filme. Como que foi para Então, você isso? Então, tem uma coisa também que é interessante, que é justamente assim, a minha vida antes de Cuba e minha vida depois de Cuba. Isso é inevitável, assim. Quando você vai para Cuba, de fato, quando você volta você é outra pessoa. Primeiro, a barreira da língua, né? Porque eu acho que da escola deveria ser. Eu acho que eu era a única a falar um idioma só, entendeu? Ainda mais o português, assim. Então, você consegue entender o atraso, né? Seu atraso mesmo, social mesmo, cultural, quando você vai pro exterior, chega lá, uma pessoa com 25 anos fala 4 idiomas e você, sei lá, ou seja, você percebe aí, né? Então, é uma escola internacional, uma escola de referência, considerada a melhor escola de cinema do mundo, uma escola com um tipo de projeto muito específico, porque está em Cuba, lembrando, é uma escola que recebe estudantes da América Latina, da Ásia e da África, ou seja, uma escola muito barata em relação a outras escolas, pessoas de países bem ricos, saem dos seus países, onde podem estudar cinema com uma estrutura super bacana, e vão para Cuba passar mal, porque a escola é super precária, né? A escola vive de doações, ou seja, mas o projeto pedagógico da escola é impressionante. Primeiro que é um projeto pedagógico que é voltado ao cinema latino-americano e terceiro-mundista, o cinema da criatividade, o cinema da escassez, o cinema social, né? Segundo que é uma escola inaugurada por Fidel Castro, por Birri, por Imagine, né? Embora também é uma escola que estuda cinema mundial, normal, como toda a grade de cinema, mas assim, o diferencial é que a gente tem aula com Kiarostami, a gente tem aula com Coppola, a gente tem aula com, sabe, com os melhores cineastas e professores de todo o mundo, então aí passam tempos com a gente, ou seja, foi uma experiência fantástica. E também porque é uma escola direcional, né? É uma especialização que você vai ter em uma área. Aqui, geralmente, as escolas de cinema do Brasil são mais polivalentes, né? Você estuda o cinema de uma maneira geral e fica ali deambulando da universidade, todo mundo querendo ser diretor e, de repente, no final, você não sabe. Fica uma coisa meio assim, você vai descobrir o que você quer realmente fazer, ou depois da universidade, ou, sabe? E lá na Escola de Cuba, não. Você faz um ano de polivalência, quer dizer, as artes, o cinema, a filosofia, né? A antropologia e tal, e depois você entra no segundo ano na especialização, que no meu caso foi de documentário. Então eu saí especializada nesse gênero, né? Que é o que eu mais queria, que eu sou uma documentarista assim, de alma, né? E aí, não me impossibilitando de fazer outros gêneros, né? Que a escola também te prepara para outros gêneros. Mas tem essa diferença. Então, para mim, esse enfoque no documentário foi muito importante. Ser uma documentarista ou estudar documentário em Cuba é algo muito específico, não é qualquer país. É um país completamente desconhecido para o resto do mundo, uma incógnita, um segredo, um mistério. Então, cheguei em Cuba com uma cabeça, imaginando uma Cuba, cheguei lá, era outra, e convivi 3 anos aí, não é pouco tempo, não é que passei, né, algumas semanas, passei 3 anos, vendo a vida mesmo cubana, entendendo essa realidade, né, enfim, fiz aí 6 filmes, né, em Cuba, e no início senti um pouco de dificuldade pelo idioma, mas Cuba é muito negra, Cuba em alguns momentos parece muito a Bahia,
a cultura de Cuba e do Brasil são muito parecidas, a cultura negra, né? Eles gostam muito do Brasil, né? Eu também sou negra, então tenho mais facilidade em entrar na casa dos negros cubanos, que é meu principal foco, né? Nos meus filmes, né? Essa realidade que é tão parecida à minha. Então, foi bem fácil e foi difícil só a adaptação mesmo. A comida ao sistema político, obviamente, né? A comida e o idioma. Mas depois de um tempo aí já consegui me adaptar. A escola também, assim, eu estava pensando nisso um dia desse, né? A gente viveu uma quarentena de 3 anos, porque a escola é uma ilha dentro da ilha, né? É um lugar, é uma escola no meio do mato, a 1 hora de Havana, então a gente estava aí, né, como meio que, né, fechados aí, né? Então passei 3 anos de quarentena, praticamente. Então é isso, na verdade, agradecer muito, né, a Escola de Cuba, né, que me abraçou. Talvez eu não tivesse estudado cinema, porque aqui no Brasil, né, na época que eu fui, ainda era muito difícil entrar. Eu sempre pensava, eu não vou conseguir entrar, cinema era uma coisa tão ainda, né? Então, Cuba que me deu essa oportunidade. Quer dizer, eu tive que sair do país para Cuba, né, porque no meu próprio país eu não conseguiria ter a mesma formação. Então, você imagine, né? Imagino sim. E deve ser bem interessante mesmo, né? Estar num lugar que é do outro lado do continente, mas que você ainda se sente em casa porque tem essa coisa do reconhecimento mesmo, né? E nos filmes seus que eu pude assistir, que você produziu lá, a gente percebe isso, que tem uma certa intimidade, um certo conforto, sabe? Tipo, a gente percebe que existe um cuidado bastante carinhoso do seu olhar, do lugar onde você está. E tem aquela coisa assim de você perceber também que você não está invadindo esse espaço. Né? Esse filme seu, Monga, eu acredito que é o que mais fala sobre isso, né? Sobre esse lugar de você como uma documentarista, uma pessoa estrangeira, uma pessoa de outro lugar, né? Que tá ali o tempo, no começo tentando invadir mesmo, tirar dela a história, e ela um pouco sempre um pouco pé atrás, mas aí aos poucos você percebe que ela vai ficando mais confortável. Eu acho que isso diz muito sobre esse estado seu como uma pessoa que olha aquele lugar com carinho, né? E é isso que você falou do cinema social. Eu acho isso incrível, né? Essa forma que você fala de situações e de uma forma tão delicada, sabe, assim. E no seu filme Aurora foi um filme assim que me impactou bastante, porque no início eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas aí eu fui pegando bem assim aos poucos, fui me lembrando de algumas coisas da minha infância, enfim. E aí é isso, assim, a gente pode perceber essa preciosidade que você tem esse cuidado que você tem em transmitir uma cultura, um lugar bonito, né? Tem os seus problemas, lógico, mas assim, de uma forma super carinhosa, de uma forma super empática. Eu acho incrível isso no seu trabalho e como é coeso no seu discurso também. Bacana, Everlane. Aí, puxando esse gancho, eu queria saber de você, assim, você disse que é uma das crianças que teve sorte, né? Que também foi educada através de sessão da tarde. Eu conversei isso, a mesma coisa com a Karen da semana passada. Isso sempre vem nas nossas conversas com as pessoas da nossa geração, né? As crianças que foram educadas pela sessão da tarde. E aí, me conta uma coisa. Nessa sua educação de cinema, né? Qual foi o filme que você viu que mais te impactou, assim? Seja qualquer história, pode ser personagens brancos ou personagens negros, o que te impactou e qual sentimento te trouxe? Vou até procurar aqui, que é difícil, porque é muito difícil. Mas, assim, um filme que me impactou bastante
Em espanhol é Donde está La Casa de Mi Amigo, de Kiarostami. Eu acho que é um filme que me impacta bastante, bastante, bastante. É um filme que eu indico para quem quiser assistir. Ele é um diretor muito interessante. Eu conheci ele na escola, não é uma pessoa tão simpática, mas, bom, é um grande formalista, né, um cineasta muito, muito interessante. Então me impactou bastante esse filme dele. Me impactou bastante o filme Lá no AD, de Osman Sembene. É um filme que eu me identifico bastante por conta dessa personagem mulher, essa subjetividade, essa perda de subjetividade, né, que leva ela ao suicídio. É algo que é muito comum, que é algo muito recorrente, né, que eu cresci vendo esses personagens na vida real, né, de mulheres negras que foram se anulando cada vez mais suas subjetividades, então é algo que me impacta bastante, né. Tem umas ressalvazinhas, porque ainda assim é um diretor na subjetividade de uma mulher, né, mas é um filme que me impacta bastante. Eu já estou falando vários, né? O filme De Certa Maneira, de Sara Gomes, que para mim é uma das grandes, geniais cineastas negras que existem. O filme dela, de certa maneira, é incrível. O início do filme é incrível. A capacidade que ela tem de fazer um filme híbrido, um filme social, um filme também autoral. Enfim, tem muitos filmes. O filme A Última Cena de Titon, em que tem uma cena também de um banquete entre os escravos e o senhor de gênio, em que ele liberta um senhor de escravo já velho, né? E o senhor de escravo tem uma feição muito feliz no momento em que ele é libertado, ele pede de presente algo e o senhor dá a liberdade para ele, ele levanta e vai embora, depois ele volta, porque ele não sabe o que fazer com essa liberdade, já velho e tal. Então é uma cena que eu choro muito, eu sou muito chorona, inclusive. E recentemente eu reassisti o filme Molade, também de Yasmine Sembene, e é um filme que eu sempre choro muito com essa história da mutilação das meninas e tal, então fico muito impactada. Ou seja, tem muitos filmes, muitos. Tem muitos, eu não sou muito boa de memória, mas esses filmes são filmes que me impactam bastante, assim. Escolhas interessantes, assim, não são filmes que a gente tem uma certa facilidade de encontrar, né? Não Mas tem. que também leva a um outro assunto, assim, o acesso, né? Você tem uma fala que eu adoro, que já te ouvi falar isso várias vezes, falar que os filmes para estar na internet mesmo. Eu acho isso muito incrível. Claro que todo filme precisa desse tempo guardadinho ali para poder circular em festivais, né? Mas eu acredito super nisso, que depois os filmes são para o mundo mesmo. E deixa eu pensar. Vamos pensar. O que cinema aconteceu? Cinema nacional. O que você viu de cinema nacional assim que te deu um orgulho de assistir, que você gostou bastante? Daria uma nota. Um filme que eu assisti recentemente que fiquei bastante feliz de ver. Tem vários, né? Mas o que eu fiquei bastante feliz de ver pela complexidade da estrutura narrativa, pelos personagens, né? Pelo carinho mesmo, pela estética mesmo do filme, sabe? Por tudo, foi No Coração do Mundo, de Gabito, né? Do Gabriel Martins, foi um filme que me impressionou bastante. Já tinha gostado também do filme do Novaes, Temporada. E outros filmes também que assisti que gostei muito. O Negrume é um filme que eu gosto muito. O filme Deus, do Vinícius Silva. Bom, tem vários. Enfim, o filme da Grace Passou também eu gostei bastante, né? E outros filmes aí, tem vários. Eu tô acompanhando assim a galera e tem muitos filmes que me comovem. O filme da Viviane Ferreira também, Um Dia com Jerusa, embora, né, tem um filme que eu tava lá na hora que ela fez e tudo, mas tá ali com a Léa, sabe, tá vendo a Vivi fazendo o filme, tá vendo a equipe, tá vendo a realização desse filme em si, eu achei muito interessante, muito, muito legal, e outros filmes também, tem vários. Mas aí é porque se eu começar a falar de uns e não falar de outros, e também não pra lembrar, mas No Coração do Mundo foi um filme que me impressionou bastante, pela complexidade que ele tem de construção fílmica. Eu acho que é um filme bastante interessante. Para mim, um dos grandes filmes assim do ano passado, assim, foi
no coração do mundo. Tive questão de ir lá no cinema ver e tal, né? É. E eu acho que é um filme bem complexo. É um filme que eu falei, nossa, é bem difícil de fazer esse filme. Eu gosto de filmes difíceis de fazer. Que eu olho e falo bem assim, nossa, como fez isso? Como fez essa cena? Né? Que boa atuação, que boa direção, que boa câmera, sabe? Sim. Eu gostei. Ai, que bom. É um filme que esquenta o coração, pelo menos dos mineiros, porque é isso que eu acho incrível nos meninos da Filme de Plástico, o sotaque, sabe? Ver o sotaque mineiro de forma tão real, sabe? Sem ser ridicularizado nem nada. É um filme bem efetivo, assim, bem. Eu lembro que quando assisti a primeira vez eu saí bem orgulhosa, assim, de, sabe, de reconhecer. E isso que você falou, né? Um filme com uma estrutura impecável. Os mesmos filmes de plástico fazem isso muito bem, né? E bom, eu queria saber um pouco mais agora das suas produções, Everhane, saindo um pouquinho assim da pauta. Eu queria saber de você, assim, o que que você acha que é um diferencial do seu modo de fazer cinema, assim, o que que você acredita que tem de diferente? Hum, não sei se tem um de diferente, não sei se é diferente. Porque, na verdade, o cinema negro é constituído de vários, principalmente, né, na questão nacional, por exemplo, né, não na questão mundial. Nacional, somos vários negros, né, com diferentes perspectivas, diferentes referências, com diferentes motivações, ou seja, somos diversos negros, né? Há uma diversidade de negros e de possibilidades no cinema negro, né? Não existe um cinema negro, existe os cinemas negros, né? Depende de cada realizador, de cada autor, né? Do que cada um traz dentro de si, como motivação, como referência, como vida e tal, né? Eu não sei se tem um diferencial no sentido de que se é melhor ou pior, né? Porque cada um faz da sua maneira, o seu estilo, né? Existe, obviamente, um momento da minha carreira, que é o momento antes de Cuba, que você vê meus filmes com outro ritmo, com outra perspectiva, o que eu diria assim, muito mais naif, muito mais puro. Depois tem Depois de Cuba, que é um filme muito mais intencional, muito mais conceitual, muito mais fechado no seu universo, mas também são curtas. Estou entrando agora na próxima etapa, que é uma etapa de fazer os longas-metragens, quer dizer, é outro tempo de filme, do qual eu vou ter que reestruturar toda a minha forma de fazer filme, de ver essa realidade, porque eu tenho mais tempo na tela, né? Então isso tudo muda muito. Muda muito também em relação ao personagem que você vai estar retratando, que realidade é essa, né? Que abordagem você vai dar e tal, né? Agora, geralmente, meus filmes, eles têm uma influência muito grande das artes visuais, né? Essa frustração que eu tenho com as artes visuais lá no passado, eu trago para o cinema e ressignifico para mim aqui, né? Como se eu pintasse com a câmera mesmo, né? Com a luz da câmera, né? É como se eu utilizasse a câmera, né, como um pincel. É como se eu utilizasse essa projeção, né, ou a lente como essa tela em branco, né, do meu pai. Então, tem essa coisa de ter essa influência muito grande das artes visuais, tem esse diferencial, talvez, de ser documentários bastante híbridos. Alguns chegam a ser tão híbridos que podem ser bem performáticos, podem ser filmes que estão para além da sala do cinema, estão para o museu, estão para a videoinstalação, né? Tem essa coisa da plasticidade muito presente, né? Da composição muito rígida, muitas vezes, eu estou começando a ter uma composição mais rígida e tal, de universo muito conceitual mesmo, né? Eu pego temas que são muito cotidianos nossos, muito sociais, muito nossos, e transformo eles, ou seja, passo por um filtro do conceito através da filosofia, da antropologia, da sociologia, da fenomenologia, que são outros estudos que eu trago para abrilhantarem, né, as minhas teorias sobre documentário, as teorias das quais eu leio, que me tenho referência. Então, na verdade, é uma miscelânea. Meus filmes são uma miscelânea de coisas das quais eu gosto, das quais eu vi, das quais eu guardei, das quais eu estou experimentando, né? Tentando não perder o foco do documentário em si, mas deixando o meu documentário livre para poder, né, beber de outras fontes, né? De outras logias, porque eu acho que o documentário é isso. E o cinema, principalmente, e o documentário, principalmente, é um tipo de gênero, né? Que para mim não é nem mais um gênero, é um estilo de vida, já documentário na minha vida. Mas é um tipo de gênero que
ele tem essa abertura para as outras logias. Quanto mais você entende de antropologia, de história, de sociologia, de política, né, mais seu documentário vai ter um caldo mais grosso, né? Mais você vai conseguir aprofundar os temas, ressignificar esses temas, fazer correlação desses temas com a história, com a historicidade, fazer diálogos do seu filme com outros filmes, né? Fazer as críticas, né, através da forma, ou seja, é um tipo de documentário que está aberto a beber de outras fontes. É isso que eu acho que é talvez um diferencial. E eu não sei se é um diferencial também, porque eu acho que outros filmes também, outros diretores também fazem isso. Mas talvez não com tanta rigidez na forma, talvez, não sei, né? Mas talvez seja isso, ou seja, é um tipo de documentário, talvez assim, dentro dos cineastas negros brasileiros, existem poucos que fazem filmes mais abstratos, filmes mais experimentais e tal, né? Ou filmes mais híbridos, realmente híbridos. Então, eu estou aí dentro dessa parcela de cineastas negros que fazem filmes mais experimentais, porque é outra realidade que a gente tem, né? Os filmes experimentais, filmes mais abstratos, filmes mais contemporâneos, os negros não fazem muito, ou seja, existe, né, já é um tipo de cinema mais restrito, e aí poucos negros talvez fazendo esse tipo de imersão, né, de gênero, né? Então, meio marginal, inclusive. É o marginal do marginal, porque é um filme muito, né? Às vezes eu tenho até dificuldade mesmo, né, de me inserir dentro do mercado ou dentro das plataformas de exibição, por isso, né? Porque é um filme tão híbrido ou tão de uma natureza tão híbrida que muitas vezes os festivais não conseguem classificá-lo enquanto documentário, enquanto ficção, e aí se inventa algum tipo de mostra paralela com o nome Novas Fronteiras, ou foco, sabe, alguma coisa bem para colocar esse tipo de filme no meu, que é o tipo um bicho raro, né? É verdade. É muito louco, porque quando eu vi seu curta, tanto o Pataki quanto a Aurora, eu não. É isso, eu não conseguia entender, caracterizar se era um documentário, se era ficcional. O Pataki, principalmente, eu pensei, é uma coisa super experimental. Mas aí, te ouvindo, assim, entendendo mais sobre o seu trabalho, aí eu percebi, assim, como que o documentário ele não tem uma forma, não precisa ter uma forma, sabe, rígida, como você diz, ele pode ser fluido, né? E aí eu até falo, assim, que depois que eu te conheci em Salvador, abriu um novo pontinho ali na minha vida, sabe? Tipo, Everlane Moraes e como fazer um documentário de uma forma totalmente inesperada, né? O antes e depois, assim, como que antes de ver seu trabalho, eu era muito quadrada para documentários, assim, né? Eu fiz uma investigação na faculdade também, que eu queria quebrar essa coisa do personagem só falar, eu queria fazer uma quebra, encontrei uma performance que tinha a ver com a história, mas também não era nada novo, nada de inventei a roda. Mas aí é isso, assim, depois que eu vi o seu trabalho, eu percebi, gente, dá para fazer um filme maravilhoso, estético, poético e ser um documentário, sim. Né? Acho que seria um grande diferencial de tudo que você faz, assim. E Eu acho que o problema é justamente esse, tentar encaixotar, né? Ou seja, eu não tenho por que me limitar. Ou seja, por que eu vou me limitar? Né? Por que eu vou ainda aderir à escola de Griffith do documentário, essa coisa meio, sabe, da entrevista, cabeça falando, porque tem documentários que requerem esse formato, é importante esse formato. E outros que não, depende do tema. Depende do tema, depende da abordagem. Você pode buscar inúmeros tipos de abordagem para o seu documentário. O que eu tento ser, na medida do possível, é verdadeira comigo mesma. Eu tento projetar para a tela os meus sonhos, os meus anseios, os meus medos, as minhas obsessões, né? E nem sempre isso tudo é tão claro, tão evidente, tão rígido. Essas coisas também são coisas muito intuitivas, muito subjetivas. Então, eu tento trazer essa subjetividade. Ou seja, tem coisas que realmente que tá no meu filme que são sonhos, né? Ou seja, Pataki é uma homenagem à minha Iemanjá, ao meu orixá. Então, ou seja, tem coisa mais subjetiva do que isso? Eu trago esses elementos que são elementos que, não sei, potencializam
esse universo que é um universo muito negro. A gente tem uma cultura negra bastante misteriosa, bastante de fundamentos extremamente difíceis, né, de códigos formais, né? A gente tem uma cultura muito formalista, inclusive, né? Nas cores, nas voltas, né? Nas curvas, uma cultura muito, inclusive, barroca, influenciada pelo barroquismo também, né? Todo um universo, uma cosmologia, cosmovisão super complexa. E é isso, eu gosto muito desse universo mitológico, eu gosto muito desse universo íntimo dos filmes autorreferenciais. Então, é um universo do qual você consegue expandir, né, para a liberdade. Eu acho que é a liberdade. Trazer para o filme o que você acha que é necessário para comunicar. E sem se preocupar se ele é documentário, se é ficção, se é, sabe? É cinema, é filme, né? E pode ser o que for, entendeu? O Aurora mesmo, eu acho interessante que muita gente fala bem assim, eu pensava que era uma mulher só, a Aurora, e outros falam assim, são 3 mulheres. É o que você quiser, é a conexão que você tiver com esse fenômeno, com esse filme. Eu deixo até, às vezes, alguns filmes, quer dizer, de tempo pra cá, eu deixo até a edição um pouquinho aberta, para o espectador também terminar de fazer o filme na cabeça, né? Reeditar o filme na sua cabeça a partir de sua experiência sensorial também, né? Então, é um tipo de documentário que traz para si essa experiência sensorial, também do silêncio, também da imagem mais suspensa, do filme mais que nasce, que deixa mais suspenso a reflexão, né? Mais para fora do filme, fora do campo. É isso, eu tento utilizar vários tipos né? Eu trago muitas artes visuais, ou seja, eu trago muitas teorias de artes plásticas para o cinema também. E aí isso talvez seja uma coisa que cria um pouco de ruído, né? Porque geralmente os estudantes de cinema, que para mim é um tipo também é um problema, chega a ser um problema também, é que o estudante de cinema, ele se sente autossuficiente. Você estuda só o cinema e tá bom. E não é assim, o cinema tem que estar coligado com outras logias. O cinema traz muito disso. Traz de política, traz de ciência, traz de tudo, né? Traz de um monte de coisas assim. Então tem que trazer isso para os filmes. Então, talvez as pessoas não estejam conectando o cinema com essas outras logias e sentem um pouco de dificuldade ou um estranhamento com esse tipo de filme. Mas eles já existem desde muito tempo, não estou inventando a roda, né? São filmes mais conceituais, sem deixarem de ser sociais e populares também. Eu não acho que o Aurora é um filme impopular. É um filme extremamente popular, né? Só que a gente tem que parar também de olhar o documentário, esse lugar do documentário, como algo da entrevista, algo da informação, né? E algo que a câmera tem que tremer, que a imagem tem que estar um pouquinho mais menos cuidada, porque senão a realidade não é a realidade, senão a gente, sabe? Tem que parar um pouco com essas paranoias todas e se permitir a criar e a experimentar, né? É isso que eu tento fazer, ser livre. Usar. Perfeito. Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo, perguntando. A Cida Reis está perguntando o que diferencia as produções artísticas negras das demais? As minhas? As quais? As negras, de maneira geral? De maneira geral. Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, imagine que o que diferencia para mim é algo que eu acho que é até um termo de filosofia, que é o empirismo, né? É a experiência que esse cineasta, ou esse autor tem com o seu objeto, né? Com o seu sujeito, né? Que está dentro da câmera, com a realidade que está dentro da câmera e com esse sujeito que está dentro da câmera. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? E aí você vê isso muito, por exemplo, quando você assiste o filme de Jean Rouch, né? Esse homem branco francês filmando na França, ou você vê o Ousmane Sembene, africano, filmando na África, né? Aí você percebe que ser desse lugar, conhecer esse lugar enquanto experiência, né? Traz uma camada diferenciada para o seu trabalho, né? Quer dizer, eu acho que o cinema negro ele traz pra gente algo que é muito importante. Primeiro, que é uma coisa bem inédita, que não começou agora, desde faz tempo. Ou seja, tem Zósimo, tem vários cineastas que vieram antes da gente, que nos influenciam, né? Pra gente sempre levar em consideração que existe toda essa referência do cinema negro antes da gente, que a gente assiste. Ou seja, primeiro, meu cinema negro, ou cinema negro de maneira geral, ele é composto de filmes que a gente não assistiu, né? De filmes que a gente não assistiu e que a gente inaugura, imagens que a gente nunca viu. É isso que eu tento sempre fazer. Imagens que eu nunca vi na minha adolescência, na minha infância, eu tento trazer hoje em dia para o cinema, né? E imagens que eu vi também. Tantas imagens que eu vi negras, que me influenciam,
que é a primeira vez que quando você vê um ator negro ou um tema, sabe, do qual você se identifica, você fala, nossa, isso abre um leque na sua cabeça, te abre uma perspectiva gigante na sua vida, né, enquanto criador, né, ou seja, quando eu vi os primeiros filmes negros e os filmes, né, e os personagens negros, isso trouxe algo em mim que não tem tamanho, né, e também quando você vê essa realidade que você está filmada por um branco, e quando você filma essa realidade, aí você consegue comparar de fato, né, isso que eu chamo de empirismo, né, ou que de repente Conceição Evaristo chama de escrevivência, né, essa escrevivência que a gente traz para o cinema negro, que eu acho que é um diferencial, né, a gente vive essa realidade, portanto, essa realidade é empírica, é inerente à nossa existência. Então não se separa existência do fazer artístico, não se separa fazer artístico do fazer político, não se separa, não é que eu estou só criando pela criação em si, o devaneio e o ócio criativo, a gente cria para sobreviver, a gente cria e é sobrevivência, a gente precisa instaurar, né, novas imagens para poder sobreviver nessa realidade, né, porque essa realidade nos mata diariamente e simbolicamente, porque é justamente essa morte simbólica que eu acho que é uma das mortes mais perigosas, mas além da física, né, que a gente morre diariamente, mas a simbólica, ela antecede a morte física, né, porque nos mata enquanto seres humanos, que faz com que outros seres humanos nos olhem não como seres humanos, mas como animais, né, então uma coisa desencadeia a outra, né, então eu acho que o cinema negro brasileiro e cinema negro de vários tempos, né, cinemas negros, eles trazem esse diferencial de ser filmes do qual eu poderia questionar, a partir do filme negro, feito por um negro, e um filme com o mesmo tema feito por um branco, eu poderia sim questionar a legitimidade desse tema, a legitimidade dessa realidade, né? Aí, eu acho que é justamente aí, né? Como a gente não consegue separar, né, a própria existência do nosso objeto de estudo, e esse objeto de estudo é ao mesmo tempo uma ferramenta política de sobrevivência, né? Sem contar que para os que conseguem chegar até o cinema e fazer filmes, né? Eu tô falando que a gente está ferindo as estatísticas, né? A gente não engravidou, não foi morto, não foi um monte de coisa, conseguiu estudar, conseguiu pegar a primeira câmera, conseguiu fazer o primeiro filme. Até que a gente conseguir, através de cinema tão sofisticado, falar, você imagina o quanto, né? Que cinema de resistência é esse, né? Pra gente chegar até aqui. Então, quando a gente chega até aqui, meu amor, é tanta coisa que a gente tem para falar, é tanta coisa que a gente viveu, é uma oportunidade tão grande nas nossas mãos, que aí é isso, né? Essa energia, né? Ela explode, né? E aí eu acho que o cinema negro é bem isso, né? Essa missão de reconstituir uma história, ressignificar uma história, né? Da qual a gente não se sente representado, né? E instaurar, a partir daí, uma ressignificação dessa história, da qual a gente não se sente representado. Acho que é isso. É uma missão também de deixar para as próximas gerações filmes, né? Dos quais também possam servir de referência para esses novos cineastas, né? Então, meio que, sei lá, um monte de coisa. Seja um monte de coisa. Eu me sinto viva porque eu faço cinema. Eu me sinto viva porque eu tenho essa possibilidade de ter o poder nas mãos, né? Quer dizer, um dia eu fui objeto de estudo. Hoje em dia eu sou, né, o sujeito que realiza. Isso muda completamente os códigos epistemológicos, na verdade, entendeu? Do Brasil, da representação da realidade do negro do Brasil, ou seja, algo novo, algo instaurado novo, né? É uma oportunidade única mesmo da gente descobrir um Brasil que por anos foi unilateral e que agora não é mais, né? E não tem por que ser, né? Então eu acho que é uma oportunidade que a gente tem mesmo do Brasil olhar um Brasil profundo, né? Um Brasil, né? Outra perspectiva de Brasil que, no meu entender, muito mais ilegítimo e com muito mais possibilidade de ser verossímil, né? Que tem uma verossimilhança com a realidade, né? E muito mais emotivo e muito mais autorreferencial, autobiográfico. Acho que todo filme negro, na verdade, é um pouco autobiográfico ou autorreferencial, né? Eu acho que praticamente todos os filmes negros têm isso, né? Por mais que a gente fale do outro, né? Essa é uma realidade tão próxima da gente, é tão a gente, que a gente tá falando da gente mesmo, né? A gente não tá falando do outro como o cinema branco, né? Tá falando do outro, a gente tá falando de nós mesmos. Então isso muda tudo, 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 tudo. Show. Respondeu, Sidoca? Queria saber se Verlaine vai cinema ou se faz cinema. Pergunto isso, os diretores brancos fazem apenas cinema, diferenciando apenas o sentido de gênero. Como?
Será que tem mais uma? Não entendi. Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima. Acho que essa pergunta você já super respondeu. Adriane, eu não entendi muito bem. Se vai cinema ou se faz cinema? Se vai, deve ter sido uma digitação. O Marquinhos perguntou. Comentem sobre a Marquinhos. perspectiva das trilhas. Marquinhos de Moraes. Comentem sobre a perspectiva das trilhas sonoras, da peculiaridade do cinema negro no que tange a participação sonora. Muito importante, ainda mais em documentário, principalmente, né? O documentário, por muito tempo, ele esteve muito marginalizado, né, no seu som, muito afetado na captação de som, né? A captação de som para documentário é algo muito complicado, né? E também o cinema de ficção, ele consegue adequar muito mais a música dentro desse universo mais fechado da ficção, né, da história, do que o documentário, né? Meus documentários são muito musicais, assim, todos têm música, todos têm um trabalho de som bem, né? Que eu acho que uma imagem sem som, ela é uma imagem sem alma, assim, sabe? Eu acho que toda imagem, ela tem som, e o som do documentário é muito importante. Mas, enfim, Marquinhos, bem difícil essa pergunta, porque realmente os filmes pecam muito pela trilha sonora, né? Tanto pela captação direta de som como pela trilha sonora. Tá diminuindo mais, né, essa problemática, mas ainda assim os filmes pecam pela captação de som, né? E em relação à trilha, bom, geralmente, dizendo mais na minha perspectiva, assim, No Coração do Mundo, por exemplo, para mim foi bem interessante como o Gabito começou o filme dele, né? Com uma música aí super flashback aí internacional, aqueles flashback internacional, sabe? Eu acho que ele introduziu aí, né, no filme algo bem interessante, né? Quer dizer, falta muito nos nossos filmes essa música mais de periferia, sabe? Essa música mais, que é uma música que a gente escuta né, na nossa realidade e tal, inserir é bem difícil, porque geralmente os filmes, a música, ela é muito forte, né? A mensagem da música é muito forte. Então, você adequar a mensagem da música à mensagem do seu filme, que também é muito forte, já tem muita informação aqui com muita informação assim, aqui. Casar as duas coisas sem que uma coisa se solape a outra, né, sobressair em cima da outra, é muito difícil. Então, enfim. Mas tem cineastas que fizeram isso muito bem aqui. O Davi Aynan fez isso muito bem no filme dele, O Ensaio sobre a Ausência. O filme do Vini fez isso muito bem, o Deus. O filme da Viviane Ferreira fez muito bem isso também com a Virginia Rodrigues. Ou seja, tem um monte de filmes que conseguem adequar essa trilha sonora de maneira bem interessante, assim. Meus filmes, eu tenho uma coisa diferenciada que eu utilizo muito trilhas eruditas. Eu gosto muito de música erudita, né? Então tem muitos filmes meus que têm essa dimensão. Enfim, mas bom, a gente tem um problema seríssimo também de um diálogo entre os cineastas e a galera da música. É aquilo que eu falei, né? O cinema autossuficiente tem que dialogar com as outras artes, né? Então a gente tem um diálogo muito ruim com os músicos, sabe? Para conseguir fazer essas parcerias com músicos, né? E também tem uma questão muito grave para o documentário, para o filme, que é a questão de autoria mesmo né, lei de autoria para as músicas é muito complicada, é uma lei que realmente é muito vigente, então conseguir trilha sonora para filme é muito difícil. Então vale aí um conselho, né, uma dica, que a gente se comunique mais entre os cineastas e a galera da música, né, para a gente conseguir realmente juntar essas duas artes de maneira mais eficiente e eficaz. Que é isso, quando eu faço documentário, depois de fazer o documentário, que é super difícil fazer, eu sempre fico ali com uma semana de dor de cabeça, pensando em que filme, que trilha será, e dá dor de cabeça, bastante dor de cabeça. Bastante. Engraçado você falar sobre o Coração do Mundo, porque é isso. É um filme que a trilha sonora também é bem interessante, porque é isso. Começa com um filme, uma baladinha internacional, aí vai evoluindo um negodrama, vai colocando umas outras músicas. Tem uma música de um MC daqui de BH, que foi também uma outra experiência que eu tive na sala de cinema incrível. Sabe? Uma música que fala de BH, que fala das quebradas de BH numa tela de cinema, sabe? Achei isso incrível. Mas é isso. O grande problema é que a música é um elemento né, de arte muito forte.
ela vem com, né? Ou seja, o tema do filme tem que tem diálogo com o tema da música, ou se a música vai ilustrar a vida do personagem, ou se ela é pano de fundo, ou seja, que momento colocar música. Bom, é bem difícil, mas, bom, Marquinhos, eu acho que é isso aí. Vamos dialogar para conseguir mesmo fazer uma confluência bacana. Massa. A Cida perguntando novamente. Já ia para essa pergunta, Cidaoca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma dica boa. Pri tá falando, Pri Campilo. Uma dica boa é começar o roteiro já com a galera do som, para todos pensarem juntos e não pesar para ninguém. É massa. Sim, com certeza, assim. No meu caso, assim, uma questão mais metodológica minha é que todo o meu filme, ou seja, só teve, eu acho que uns 2 filmes que a trilha veio um pouco depois e tal, mas geralmente a trilha vem antes, vem desde a ideia mesmo. Sempre eu penso, ou seja, eu já faço filme pensando, escutando música, vendo uma peça, vendo, sabe, vendo outras artes, né? Então, por exemplo, a Aurora surgiu a partir de uma música chamada Aurora, de Manuel Corona, né? Então, eu adequei a música de Manuel Corona, tirei a letra da música de Manuel Corona, chamada Aurora, e falei, bom, o Manuel Corona está falando de uma mulher que traiu ele, um amor da vida dele, que foi Aurora, que ele diz que Deus castigue ela, né? E aí eu falei, bom, eu quero fazer um filme sobre a mulher, eu quero materializar a Aurora. Você vê que é um filme que surgiu a partir, né, da música. Já Pataquí é um filme que foi construído toda a trilha sonora depois, que não é nem uma trilha, na verdade, é toda uma ambientação ali, né, do filme, mas que obviamente já tinha escutado as músicas de Santeria, as músicas de Iemanjá. O filme já tinha um pensamento de que ele ia trazer todo o tempo, a trilha do filme ia ser o mar, né? Não foi uma trilha bem, né? Foi mais mas já tinha a questão do mar, né, e da água já na ideia. O Castelo Quilombo é esse, já tinha as músicas do meu tio, porque é um filme que eu fiz no meu bairro. Meu tio é artista, então já tinha as músicas dele que falam do bairro. Alego Mais no Tropo, eu peguei uma música de Johann Sebastian Bach, que são imagens bem cotidianas, que eu juntei com a música erudita, extremamente erudita, né, digamos, universal, e dei uma juntada nessas duas camadas, e que né, ficou um efeito legal. Ou seja, já em Conflitos e Abismo eu utilizei a música de Beethoven, porque meu pai gosta muito de Beethoven, e foi um filme que eu fiz com meu pai, né, ele enquanto artista plástico e eu enquanto cineasta, uma confluência das duas artes para fazer esse filme. Então é isso. No meu caso, eu penso numa música antes, nas músicas antes, né? E eu sempre escuto Milton Nascimento para fazer qualquer filme. Eu escuto diariamente Milton Nascimento porque eu adoro ele, e ele sempre me inspira a buscar temas, a buscar personagens, sabe, né? A música sempre tá aí, né? Se ela não te influencia diretamente, ela te influencia indiretamente, mas tá aí. Meus filmes são musicais, agora realmente é um tema. A questão da trilha sonora. Já tem até sugestão de pauta. Mas a gente está caminhando para os últimos minutos. Verlaine, queria saber de você qual filme você indicaria para sua criança interior? Ui! Ai, meu Deus, peraí, viu? Para minha criança interior, eu indicaria o filme... Ai, nossa, que difícil. É muito difícil isso. Deixa eu ver, eu indicaria... Nossa. Eu vou repetir um filme... Não, na verdade eu vou citar um filme, mas é também difícil um pouco de encontrar, que é um filme chamado Crônica de Minha Família, de Sara Gomes. É um filme bem pequenininho, de 15 minutos, que ela fala sobre a família dela, eu acho muito bonito. E um outro filme que eu diria, assim, para minha criança interior, eu sempre repito, Lá no AD, Osmando Sembene, porque me toca muito esse filme. Enquanto mulher negra, e quanto a mulher negra que eu fui, criança, fui adolescente e sou, e serei quando estiver mais velha. É um filme que eu indicaria. A gente tem os últimos 15 segundos. Quero agradecer a você. Imagina. Muito obrigada por aceitar esse convite dessa conversa maravilhosa. E a gente vai se falando numas próximas vezes, tá? Claro, então, obrigada novamente. Obrigada a todo mundo.